Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões, e estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel e vamos dar continuidade refutando as heresias unicistas. Então, amados irmãos e irmãs, vamos aqui para mais uma refutação. Os unicistas, eles citam a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, para dizer que Jesus é somente o verdadeiro Deus. Somente Jesus é o verdadeiro Deus. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, que diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, ao dizer isso, está dizendo que somente Jesus é o verdadeiro Deus. Vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17, versículo 3. E olha o que diz. Olha o que o próprio Jesus diz. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui Jesus faz uma distinção entre ele e o Pai. Por que essa distinção? Porque Jesus realmente ele veio com a missão de revelar o Pai. Ou seja, Jesus revela o Pai. Não que ele seja o próprio Pai, mas que o Filho expressa, manifesta o caráter do Pai. Então Jesus o tempo todo aponta para o Pai. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui nós vemos claramente ele dizendo que o Pai é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora eu faço uma pergunta aqui aos unicistas: há dois ou três verdadeiros Deus? Não. Há um só verdadeiro Deus. Por que Jesus é chamado na epístola de João de verdadeiro Deus? Porque quem é verdadeiro é Deus. Então Deus ele é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Então não há nenhuma anormalidade quando nós dizemos que Jesus é o verdadeiro Deus. Ou seja, ele é o verdadeiro Deus. O Pai é o verdadeiro Deus. O Espírito Santo é o verdadeiro Deus. Mas não há três verdadeiros Deus. Só há um verdadeiro Deus. Então Deus é constituído por três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Então é por isso que Jesus é chamado de verdadeiro Deus, certo? Está dizendo que este é o verdadeiro Deus, ou seja, se referindo a Jesus. Mas aonde está dizendo que Jesus é o único verdadeiro Deus? Veja bem, está dizendo que este é o verdadeiro Deus. Claro, Jesus é verdadeiro Deus. Assim como o Pai é verdadeiro Deus. Assim como o Espírito Santo é verdadeiro Deus. Mas só há um verdadeiro Deus que é constituído de três pessoas. E como nós podemos compreender isso? Como vamos aqui para João capítulo 14, versículo 16, nós desmascaramos os unicistas. E a partir de uma análise dos manuscritos originais. Veja bem. João 14, 16, ele diz: e eu rogarei ao Pai. E veja a ordem do texto, veja a semântica do texto, veja como os unicistas são desonestos. E eu rogarei ao Pai, pergunta o texto: quem vai rogar a quem? Ou seja, o Filho vai rogar a quem? Ao Pai. E eu rogarei ao Pai, e ele quem? O Pai vos dará outro quem? Então, veja, aqui nós vemos a distinção clara das três pessoas. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. No grego, outro Consolador está alon parakleton, ou seja, outro do mesmo tipo, outro da mesma essência, outro da mesma substância, mas que é outro, não é o mesmo. Jesus diz que é outro, mas os unicistas dizem que Jesus é mentiroso. Os unicistas dizem que não é outro. Os unicistas dizem que é o mesmo. Veja que a palavra dos unicistas contraria de Jesus. Quem está com a verdade? Jesus ou os unicistas? Eu preferi estar com Jesus, certo? Então veja bem: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então veja bem, os unicistas querem dizer que aqui é outra manifestação de Jesus. Não é outra manifestação. Jesus está dizendo que é outro Consolador, porque Jesus diria, e ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o Espírito Santo para estar substituindo Jesus aqui na terra. O Espírito Santo sendo substituto de Jesus. E é por isso que ele é chamado de Paráclito.
Então veja bem, então como nós desmascaramos os unicistas? Quando a gente vai ler adiante, a gente vai entender mais. Olha o que é que diz. João 14, 16. Agora vamos ler o 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse habita convosco, os unicistas alegam que era Jesus que estava ali no tabernáculo de carne, ou seja, o Espírito Santo estava ali no tabernáculo de carne, habitando com eles. Não, só que quando Jesus diz habita convosco, é porque o Espírito Santo, ele habitava temporariamente nos servos de Deus e não permanentemente, quando acontece depois do derramamento do Espírito no Pentecostes. Com o derramamento do Espírito no Pentecostes, o Espírito Santo vai habitar permanentemente no cristão, certo? Então veja bem, quando lemos adiante diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aí o versículo 19, ainda um pouco e o mundo não me virá, ainda um pouco e o mundo não me virá mais, mas vós, ou seja, quem? Os discípulos, me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Atentem para o versículo 20, veja, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Então veja, se o fato de Jesus estar no Pai quer dizer que Jesus seja o Pai, então dentro desse mesmo texto, dentro da harmonia do próprio texto, nós também somos o Pai. Por quê? Porque olha o que o texto diz, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Ou seja, que mostra claramente a unidade do que Jesus está falando. Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Lá em João 17, Jesus orando ao Pai. Então veja, Jesus não está dizendo que é a mesma pessoa do Pai. Só é a gente analisar o texto. Mais uma vez, unicistas, leia o versículo 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Se esse fato de Jesus estar no Pai, ou do Pai estar em Jesus, implica dizer que Jesus é o Pai, então nós também somos o Pai. Estou correto ou não? Então vejam, unicistas, estudem o texto, mastiguem o texto, façam perguntas ao texto, certo? Então que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.